O João é um homem de 72 anos, ele estava caminhando na margem do rio Acre quando ele sentiu uma dor no peito. Quando alguém tem dor no peito, especialmente com 72 anos, o que nós pensamos é infarto. Mas antes disso, para abranger um pouco mais o conceito, pensamos em síndrome coronária aguda. Quando o João levou a mão ao peito, ele sentiu também uma dor difusa, mas sentiu que a dor se irradiava para os ombros. Nesse momento, o que se pensa é em síndrome coronária aguda, que quer dizer que a coronária sofreu uma obstrução aguda, provavelmente por um processo de agudização de uma placa de aterosclerose, como essa aqui. Com seu conteúdo amarelo aqui de lipídio, ela sofreu uma ruptura e o trombo que se acumulou sobre essa placa provavelmente obstruiu a luz da artéria em diferentes magnitudes. Quando isso acontece, quando nós falamos em suspeita de síndrome coronária aguda, o exame mais importante é o eletrocardiograma. É o exame que deve ser feito para nós pensarmos em alguma das formas de apresentação da síndrome coronária aguda: infarto com supra, o infarto sem supra e angina instável. Nós também podemos usar uma denominação um pouco diferente, que é a síndrome coronariana com supra, que equivale ao infarto com supra, e a síndrome coronariana aguda sem supra do segmento ST, seja infarto sem supra ou angina instável. Lembrar que o eletrocardiograma é o exame que vai nos ajudar no diagnóstico e vai ajudar a definir qual é o tipo da síndrome coronariana que ali se instala. E quando nós falamos em eletrocardiograma na síndrome coronária aguda, e no caso do seu João, nós olhamos para o traçado do eletrocardiograma e olhamos para o segmento ST. É o segmento que fica depois do QRS, que é essa manifestação elétrica maior do eletrocardiograma. Então, o ST começa justo depois da onda S, um ponto de referência é o ponto J, e vem até o final da onda T. Nós olhamos para ele para avaliar isquemia, para avaliar a possibilidade de síndrome coronária aguda. Esse aqui é um exemplo de traçado normal, um ciclo cardíaco, um traçado normal. Nós esperamos, na normalidade, que essa linha do segmento ST, que ela esteja na sua posição isoelétrica, ou seja, de neutralidade. Quando há síndrome coronária aguda, o que acontece é ou um supradesnivelamento do segmento ST ou um infradesnivelamento do segmento ST. O supra de ST e o infra de ST. O supra de ST, nós vemos aqui, o QRS, essa parte do segmento ST que deveria ser isoelétrica, tem uma deflexão positiva, há uma elevação. Então vejam que está acima. O infra de ST, a deflexão é negativa, nós temos essa deflexão negativa com um resultado da obstrução da coronária. Cada um deles tem um significado patológico diferente. No supra de ST, um quadro mais grave, oclusão completa da coronária. No infra de ST, nós temos uma oclusão parcial da coronária. Ainda passa sangue por ali, há isquemia. Então, o que nós olhamos, como nós avaliamos, quais são os critérios que nós usamos para isso? Primeiro, para o supra de ST, é 1 milímetro de elevação em duas derivações do eletro. Infra de ST, um infra de meio, seria meio quadradinho ou meio milímetro de deflexão negativa. E nós olhamos também para a onda T. Eu vou voltar aqui no slide para mostrar a onda T. A onda T, na maioria das derivações do eletrocardiograma, ela deve ser positiva, ela pode estar negativa. Isso é um sinal de isquemia, embora seja um sinal não tão fidedigno, mas ele também me ajuda a fazer esse diagnóstico. E eu quero chamar a atenção aqui que, embora eu tenha dito que o eletrocardiograma é o exame mais importante, mas ele erra. E se alguém vai com dor no peito, como o caso do João, a chance de eu detectar alguma alteração, mesmo que ele tenha síndrome coronariana, é de 50%. Por isso, a conduta é que o eletro seja repetido. Nós chamamos de seriar eletrocardiograma e comparar um com o outro para detectar alterações. E aí nós vamos trazer um outro conceito que é de alteração dinâmica do segmento ST, que nós falaremos adiante. O eletro do João é esse aqui. Um eletro normal de repouso com 12 derivações, onde nós vemos as derivações periféricas e as precordiais. Olhamos aqui que em cada um dos ciclos nós já conseguimos detectar que onde nós esperávamos que o segmento ST ele estivesse na linha isoelétrica, aqui nós vemos que depois do QRS há um supra-desnivelamento do segmento ST.
Aqui em magnitude, vejam o QRS e o segmento ST supradesnivelado em relação à linha isoelétrica. Nós temos um supra aqui de mais ou menos 5 milímetros, 5 quadradinhos de elevação. Esse é o supra de ST. E olhando no eletro particular aqui do João, nós vemos que as derivações D1, AVL, tem supra, aqui tem infra nessas outras derivações, e aqui nas derivações precordiais, vemos supra de ST da derivação V2 até a derivação V6. Vem cá, mas se eu tenho supra e tenho infra, para onde que eu devo olhar? Como eu interpreto isso? O supra é mais importante. E nesse caso, quando em algumas derivações tem infra, nós falamos de imagem em espelho, ou seja, quando se olha do outro lado, o que é supra aqui significa infradesnivelamento na outra parede do coração. O que quer dizer? Além disso, que nós podemos fazer a localização do infarto. Nesse caso, quando nós olhamos que tem supra de ST nas derivações de V2 a V5, nós vemos que aqui tem parede septal anterior e também parede lateral. Então nós temos um infarto anterolateral, um infarto com supra de ST anterolateral. E repetindo, no caso do supra, é oclusão completa da artéria, a informação que eu tenho é de emergência, a artéria está fechada, o músculo ajusante vai morrer, então eu tenho que abrir essa artéria com uma urgência, seja por cateterismo ou seja por medicamento, no caso fibrinolítico. Como eu falei, a localização do infarto é algo importante, é uma informação que nós podemos ter no eletrocardiograma. Isso pode ajudar a dizer qual artéria que se obstruiu e vai ajudar no cateterismo. Quando nós temos a alteração, o supra, nas derivações D3, D2, D3 e AVF, nós temos o infarto na parede inferior. V7 e V8, que são derivações colocadas nas costas, que não vem nesse eletro comum, nós temos que pedir, são infarto posterior. V3 e V4R, que são derivações à direita, que também não aparecem no eletro convencional, são derivações que nos mostram infarto no coração, no ventrículo direito. V1 e V2, quando alteradas, infarto septal, V3 e V4, infarto anterior, V5, V6, D1 e AVL, infarto lateral. Eu volto um pouquinho para o nosso eletrocardiograma para dizer, se o infarto acomete D1 e AVL, eu tenho um infarto lateral, especialmente se D1, AVL, V5 e V6. Se ele pega parede inferior, D2, D3 e AVF, eu tenho um infarto inferior. Se ele pega V1 e V2, infarto septal. V3 e V4 anterior, V5 e V6 lateral. Vejam, eu posso ter combinação disso, como acontece aqui no infarto que pegou um pouco de parede septal, parede anterior e parede lateral, um infarto anterior. Dizer também que quando tem supradesnivelamento do segmento ST, há uma evolução elétrica, né? Vai depender do momento que o infarto está. E nós dividimos isso em 5 fases, né? As fases do infarto com supra. A primeira fase, se o paciente chegar logo no início do quadro clínico, nós podemos observar não um supra, mas só um apiculamento da onda T. Isso significa isquemia no seu primeiro momento. Fase 2, já tem o supra, ele aparece com 20 e 30 minutos, só um supradesnivelamento, ainda sem onda Q. Depois de 4, 6 horas, nós começamos a notar o surgimento de onda Q, e o significado dela é já há tecido que não tem manifestação elétrica como se tivesse cicatriz. A tendência é que a onda Q aumente e que o segmento ST diminua e apareça uma inversão da onda T, conforme o infarto progrida. Se o seu João, que teve dor no peito, demorasse 24 horas para chegar, ele provavelmente chegaria com manifestação de supra de ST, mas já com onda Q, que é necrose, e inversão de onda T. Ou já mesmo, talvez sem supra de ST, inversão de onda T. Portanto, as fases do infarto sem supra. Quero falar ainda sobre síndrome coronariana aguda, sobre algumas outras manifestações que são peculiaridades, são um ponto a mais. Vamos falar sobre plus-minus. Não estamos falando exatamente de supra ou de infra de ST, mas do plus-minus, que é uma manifestação, essa manifestação que nós vemos aqui. Eu esperaria que o segmento ST, que ele tivesse uma manifestação, ou só supra ou só infra, mas ele pode ter ambas, um pouco de supra com infra, com inversão da onda T, como acontece aqui. Veja um segmento ST um pouco elevado
e a onda T com um pouco positiva, um pouco negativa. Aqui a onda T também, um segmento supradesnivelado com inversão de onda T. Chamamos isso de plus-minus. A manifestação elétrica com essa característica tem um significado que é suboclusão de uma artéria coronária como a descendente anterior. Portanto, uma manifestação que deve ser observada nos pacientes com quadro de síndrome coronariana aguda. Um outro conceito é o conceito de alteração dinâmica do segmento ST. Isso eu tinha comentado lá no segundo slide, que nós seriamos eletrocardiograma para ver como o paciente evolui ao longo do tempo. Mesmo que o primeiro eletrocardiograma venha normal, vale a pena eu pensar em fazer outros eletrocardiogramas, só com efeito do tempo ou com efeito de medicamento como isosorbida. Vejam, se nós olhamos aqui esse eletrocardiograma, é um eletrocardiograma com infradesnivelamento de ST. Olhem depois do QRS, o segmento ST, infradesnivelado aqui de V2, V3 até V6. Então eu tenho uma alteração aqui, possivelmente uma síndrome coronariana com infradesnivelamento do segmento ST. Eu dou medicação ou eu espero e vejo como isso se transforma. Se nós olharmos, compararmos aqui V2 com V2, V3 com V3, vejam que o medicamento fez com que esse infra de ST ele reduzisse em termos de magnitude, mostrando que provavelmente trata-se de uma coronária doente e a medicação fez com que reduzisse aquela área, a área de isquemia ou que aumentasse um pouco o lumen da artéria. Portanto, nós temos aqui alteração dinâmica do segmento ST, ou seja, um infra ele mudou de forma ao longo do tempo e isso tem implicação diagnóstica. Nós conseguimos dizer isso é síndrome coronária aguda. Bom, essas são algumas figuras e essa é a nossa mensagem sobre síndrome coronária aguda. O eletrocardiograma é o exame mais importante até hoje. Ele deve ser feito em 10 minutos da chegada do paciente, ou seja, alguém que chega com dor ou desconforto no peito em aperto, ou pressão ou queimação, deve ser avaliado para a realização do eletrocardiograma em pouco tempo, em até 10 minutos. Depois disso, com o eletrocardiograma, nós vamos olhar para o segmento ST e dizer se há supra ou se há infra ou se não há mesmo nada. E baseados nessas alterações, nós vamos fazer o tratamento. Lembrando que o supra quer dizer oclusão total da artéria por um trombo, isso tem emergência, essa artéria deve ser aberta já. O infradesnivelamento, uma oclusão parcial da artéria. Esse paciente deve receber um tratamento clínico, medicamentoso e talvez um cateterismo a posteriori, em 48 horas. Portanto, eletrocardiograma, o exame mais importante na síndrome coronária aguda. Muito obrigado.